A rocha é um conjunto, é um grupo, né? uma coleção, um agrupamento de minerais. E tem rochas que tem só de um tipo de um mineral só, mas são vários minerais, são vários cristais, e rochas que têm vários tipos de minerais. A típica característica de uma rocha originada pelo processo sedimentar são esses planos, né? Esses planos geralmente planos horizontais, mas nem sempre, nós vamos ver que tem planos também inclinados de forma natural. E esse plano horizontal das rochas sedimentares a gente dá que nome? É uma estrutura. A camada, o acamamento ou estratificação. A vantagem das rochas sedimentares é que ela apresenta estruturas e feições e até os fósseis que a partir da leitura dessas características você interpreta o ambiente de formação. Então você pega um pacote que tem coral, conchas, né? Você interpreta que aquele ambiente foi o quê? Um ambiente de deposição marinho, um ambiente marinho com fósseis desse ambiente. Você tem um pacote desse aqui, isso aqui é um pacote de arenito, né, que são constituídos por grãos de quartzo. Essas inclinações das camadas são inclinações naturais, a deposição dela foi assim já inclinada. Onde que a gente vê pacotes de areia inclinados assim? Praia tem também, mas em grandes extensões também. Oi? Dunas de deserto. Então isso aqui, gente, é um pacote de areia que foi depositado provavelmente em antigas dunas e o ambiente moderno similar a esse seria o deserto do Saara, né? Então o que nós temos aí? A ação eólica, a ação do vento, transportando areia, depositando camadas de forma inclinada. Isso depois, por soterramento, vai sofrer cimentação e vai virar um pacote de rocha sedimentar. Aí o último processo formador de rocha são as rochas metamórficas, né? Então para ter rocha magmática tem que ter o magma. Para ter rocha sedimentar tem que ter o sedimento ou soluções com compostos químicos dissolvidos que vão virar as partículas, que vão virar sedimento. E as rochas metamórficas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter uma rocha pré-existente. Então essa rocha pré-existente é o protólito. O lito é pedra, né? O proto é a rocha original que deu origem à rocha metamórfica. Isso aqui são imagens tiradas no microscópio de lâminas de rocha. As rochas permitem fazer lâminas bastante finas de um terço de 1 milímetro. E os minerais, por mais que vocês olhem um mineral, acha que ele não deixa passar a luz, se ele for muito fino, né, uma placa muito fina, um corte muito fino, permite a passagem de luz e a observação deles no microscópio. Então esse aqui é um arenito com grãos bem arredondados. Então aqui você tem um acúmulo de grãos de quartzo que vai caracterizar o arenito. E alguns pontos desse você vê algum tipo de cimento. E aqui é o quartzito, que é a rocha metamórfica, produto do metamorfismo do arenito. Então o que acontece? Por aumento de pressão e temperatura, esses grãos, que são originalmente arredondados, eles vão crescer, eles vão recristalizar. E com a recristalização, ocorre o que a gente fala um imbricamento. Um cristal vai entrar dentro do outro. Então o contato, aqui uma escala de maior detalhe, vocês podem ver aqui ó, o imbricamento de um grão entre o outro. Então o quartzito é uma rocha extremamente resistente, porque ela é constituída só pelo mineral quartzo. Vocês lembram na aula passada qual é a dureza do mineral quartzo? A dureza 7. Na escala, aquela escala de Mohs que vai de 1 a 10, né, que o 10 é o diamante, então é um mineral bastante resistente. Agora imagine uma rocha só constituída de quartzo, um imbricado no outro. Vai fazer uma rocha muito resistente, uma rocha resistente tanto à erosão física, ao desgaste físico, quanto ao intemperismo químico. Então, geralmente, pacotes de grande quantidade de quartzito tendem a formar feições de destaque no relevo. Quem que daria exemplo aqui na cidade de São Paulo, onde ele tem uma feição que se destaca no relevo e que pode ser formada por esse tipo de rocha, que é o quartzito? O Pico de Jaraguá. O Pico de Jaraguá que a gente vê é um pacote de rocha quartzítica, por isso que ele se sobressai no relevo. As rochas em volta não eram tão resistentes, foram erodidas e ela se destaca no relevo. Outra característica da rocha metamórfica, que ajuda muito da identificação, é a presença daqueles minerais que são forma de plaquinhas em lâminas. Como é que chama esse mineral que forma as plaquinhas? As micas. E por que tem muita mica em rocha metamórfica? A mica é o seguinte, se você tem uma rocha sedimentar, areia, vai formar um arenito,
e junto com a deposição de areia deposita a argila, que é aquele barro, que é a lama, esse material vai formar um arenito argiloso, como rocha sedimentar. Se você pegar esse arenito argiloso e submeter ele a alta pressão e temperatura, essa argila ela vai se transformar nos minerais micáceos, na mica. Então a mica é típico material de processo metamórfico de transformação da argila nesse mineral metamórfico que é a mica. Então toda rocha que tiver argila, rocha sedimentar, se sofrer metamorfismo, você tem o crescimento das micas. E é interessante que essas rochas metamórficas são produtos de pressão. Imagine choque de placas, duas placas, o que tiver no meio vai sofrer metamorfismo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão vendo essa orientação aqui dos minerais micáceos, né? Se essa rocha tem essa orientação e foi o produto do crescimento dessa pressão e temperatura, qual que vocês acham que foi o sentido do esforço aí? O esforço para formar essa rocha e o crescimento das micas, ele foi assim ou assim? A primeira posição ou a segunda posição? Se teve o crescimento das micas, o esforço foi assim, né? E isso é interessante, que tem uma área da geociência que a gente estuda a tectônica, ou geologia estrutural, a gente estudando a orientação dos minerais micáceos, a gente consegue determinar qual foi o sentido do esforço que gerou aquelas rochas. Porque as rochas metamórficas são bonitas, formam dobras belíssimas, né? Bastante deformadas, e aí o estudo dessas deformações é uma área interessante também das geociências. Então olha aqui, você tem um material originalmente sedimentar, por esforços de compressão, a rocha fica toda deformada e forma uma rocha dobrada, deformada, que é um típico material de produção do processo metamórfico. Uma característica nas rochas que vocês vão descrever agora é a estrutura. Nós vamos ver, depois agora vamos ter 3 aulas subsequentes, uma só sobre o processo magmático, outra sedimentar e outra metamórfico. A gente vai trabalhar muito com estrutura e textura. São nomes parecidos que geram uma grande confusão, mas são coisas bem distintas. Para facilitar, hoje na aula prática nós só vamos trabalhar com as estruturas. Depois nós vamos ver o que é textura. Que a textura é uma relação intrínseca do grão, do mineral, de cada mineral. E a estrutura tem um pouco mais a ver com o arranjo e a distribuição desses minerais na rocha. Então, praticamente, nós temos 3 tipos de estrutura. A estrutura maciça, a estrutura estratificada e a estrutura foliada. Desses 3 nomes, o mais fácil aí que vocês já ouviram falar é a estrutura estratificada, que é a estrutura... Como é que dá outro nome da estratificação? Em camadas, que é a típica estrutura de que tipo de rocha que nós vimos? Da sedimentar. Esse nome maciço, ele não é muito apropriado, porque o que você imagina uma coisa maciça? É uma coisa cheia, né? O contrário do oco, né? Ou duro, né? Em geociências, a gente fala maciço, é um material quando ela não tem nenhuma orientação. Então, uma rocha que não tem nenhuma orientação dos minerais, ela é maciça. Essa aqui é a relação. E essa estrutura foliada, o nome foliado lembra o quê? Folhas, orientação das micas. Então, a estrutura foliada é típica estrutura das rochas metamórficas. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui é uma estrutura maciça. Um granito, quer dizer, você não vê nenhuma orientação preferencial dos minerais. Então, é uma estrutura maciça. E mesmo quando você não vê os minerais, você vê que essa rocha, ela não tem nenhuma estruturação. Isso implica que internamente os minerais não têm uma orientação preferencial. A estrutura estratificada, quando você tem estratos visíveis, né? É o sedimentar. E a foliação ou xistosidade, quando tem a orientação dos minerais micáceos. E o interessante é que conforme essas características da rocha, ela vai ter uma finalidade em termos de uso de utilidade. Se a rocha tem foliação e quebra em placas, para qual a finalidade desse tipo de rocha? Que algumas pessoas já viram, material de construção civil. Para que serve? Uma rocha que desplaca. Fazer brita, se a rocha a brita é um material que utiliza bastante na construção civil, por concreto. Uma rocha que solta em placas é bom para quê? Para piso, né? Ciclo das rochas. Nós temos 3 processos, né? O ígneo, o sedimentar e o metamórfico. Como é que a gente explica que uma rocha se transforma em outra
e uma rocha ela funde, vira magma, uma rocha sedimentar ela entra em fusão, vira magma, vai virar magmática, uma rocha sedimentar por choque de placas se transforma em metamórfica. Como é que a gente explica essa transformação de uma rocha em outra? Não só o intemperismo, que mais que é uma? Oi? A dinâmica do planeta, a tectônica de placas. Então, por exemplo, aqui, ó, resumidamente, aqui, nessa figurinha. Você tem aqui uma subducção, o que vai acontecer com essas rochas aqui que vão entrar em profundidade? O que vai virar lava, né? Aqui vai virar magma. Até um exemplo, eu lembro um colega dizia que começou a entender como é que forma uma câmara magmática, ela sobe e extravasa com vidro de mel, né? A hora que você vira o vidro de mel, né, aquela bolha de ar vai subindo, que é isso que ocorre geralmente. Às vezes uma câmara magmática, ela é mais leve do que o material em volta, né? Então ela tende a começar a subir, né? Então isso aqui, por isso que onde tem zona de subducção, forma os vulcões, esse material vai para a superfície, vira rocha, aqui sofre intemperismo, erosão, transporte e deposição. E aqui esse sedimento inconsolidado vai sofrer processos que vai transformar o sedimento em rocha, e essa rocha aqui, o que vai acontecer? Esse arenito, aqui sob pressão e temperatura, ela vai se transformar no quê? Que rocha que vai ser? A rocha metamórfica. O arenito vai se transformar em que tipo de rocha metamórfica? No quartzito. Todo esse material depois em grande profundidade vai acontecer o quê? Vai fundir e virar magma. Então, quer dizer, o fato de existir a tectônica de placas permite que um processo se transforme em outro. E se não existisse a tectônica de placa, ia ter essa transformação das rochas ou não? Não, ia ser um processo estático. E aí é interessante que isso aqui é importante em termos de sistema Terra, de visão sistêmica, porque não só permite o ciclo das rochas, né, a transformação de uma rocha em outra, como o que é mais importante, ela possibilita a ciclagem dos nutrientes. Então, se não existisse tectônica global, o oceano teria sempre a mesma taxa de nutrientes e você não teria isso relacionado à variação na vida, né, nos ciclos biológicos. Então, a tectônica global ela é fundamental para a ciclagem dos nutrientes, né? Bom, agora os tipos de uso, né? Conforme as características da rocha, se ela é mais foliada, se ela tem estratificação, ou se ela tem xistosidade, ou ela é maciça, ela vai ter um tipo de uso, né? Então, o exemplo é a ardósia. A ardósia é uma rocha que tem uma foliação, que ela tem uma xistosidade, e ela quebra em placas. Na Europa, em alguns lugares, eles usam até como telhado. Então, aqui dá para perceber a característica da foliação original, que ela quebra em placas. Outra rocha que também quebra em placas, a famosa pedra de piscina, nada mais é do que um quartzito micáceo. Porque se fosse só o quartzo tende a ter uma estrutura maciça, ele não vai quebrar em placas. Mas se a rocha original era areia e argila, quando sofreu metamorfismo, a areia recristaliza e a argila vai se transformar em que mineral por metamorfismo? Qual mineral? As micas. E o fato de ter o grão de quartzo com a mica permite que a rocha quebre em placa. Então essas rochas, aqui ela é natural, ela é uma marreta e um formão, ele quebra e solta a placa. Só as laterais é que são industrializadas, ele corta com uma serra. Mas é isso só. Só esse é o beneficiamento da rocha. Quebra em placa, corta a lateral e está pronto para usar. E o fato dela ter essa mineralogia, o grão de quartzo é bastante resistente. Ele fica mais porosa a rocha e dá uma certa aderência. Por isso que é boa para usar em pedra de piscina. Por que não usa ardósia na beira de piscina? Um escorregão só. E também tem uma questão, a piscina se usa uns produtos químicos muito agressivos, né, quimicamente. Então a ardósia ela não é tão resistente porque não tem quartzo. O quartzo acaba resistindo ao intemperismo, a essa agressão no uso dos produtos químicos. Por exemplo, o mármore. O que é o mármore? Uma rocha constituída de que mineral? O mármore tem o quê? Primeiro, o mármore, qual é o processo? Ele é ígneo, metamórfico ou sedimentar? O mármore é uma rocha metamórfica, produto do metamorfismo de qual rocha? Aí que é a questão. De uma rocha original. O mármore é uma rocha metamórfica. Mas realmente aquele aspecto cristalizado do mármore, né? Nós temos aqui uma amostra, depois mostro para vocês, né? Esse aspecto, né, que parece. Isso daqui é produto de recristalização por pressão e temperatura.
Por incrível que pareça, a rocha que originou esse mármore foi essa rocha aqui, que é o calcário. E as duas têm a mesma composição química. Aqui é carbonato de cálcio, aqui é carbonato de cálcio. Como é que a gente identifica o carbonato de cálcio? Se pingar o HCl, né, o ácido clorídrico, ele vai efervescer, né? Então isso aqui, sofrendo pressão e temperatura, recristaliza e forma isso daqui. Agora, o mármore, então, a composição mineralógica dele é de calcita. É porque nas rochas ornamentais tem uma nomenclatura que às vezes eles chamam tudo de mármore, né, o que é rocha ornamental. Mas aí até dá para fazer essa diferença, até porque eles têm a diferença em termos de mineralogia. Geralmente o granito, qual a mineralogia do granito? É quartzo, mica e feldspato. Qual que é a dureza do quartzo? 7, né? O feldspato 6. O mármore é de calcita. Qual que é a dureza da calcita? 3, né? Então é uma rocha que desgasta muito fácil. Então, por exemplo, na hora que foram fazer o metrô, escolher uma rocha para pôr no piso, você acha que seria uma boa escolha se eles colocassem mármore? Ia desgastar tudo. Você vê as igrejas antigas, as escadas estão todas desgastadas porque o pessoal entra com sola, com areia, com grão de quartzo, desgasta mesmo. Só que a vantagem é que é uma rocha mais fácil também de trabalhar, de cortar, tem esse lado. Porque para cortar o granito, vocês sabem como é que é feito o corte do granito? Com que material que é utilizado? Com diamante. Não uma lama, mas eles fazem uma fita, até eu trago depois para vocês verem. É uma fita parecida com essa vara aqui, ela tem uns anéisinhos com um diamante industrial, que são pequenininhos. Então formam uns anéis de diamante mesmo, é super caro esse fio, chama fio diamantado. Esse fio ele vai correndo, né, com um sistema de correias, ele vai correndo na rocha e vai afundando e vai cortando a rocha. Então é até mais caro, é muito mais caro cortar um granito do que um mármore. Mas aí tem a durabilidade dessa rocha. Então, em função dessas características, da mineralogia e da estrutura da rocha, tem um tipo de uso ou outro, né? Por exemplo, por que não pode, já viu a história lá, por que não pode cortar limão numa pia? Qual pia que não pode cortar limão? A de granito ou de mármore? A de mármore, porque o limão é ácido, é um ácido fraco, mas ele causa dissolução mesmo. E o granito pode cortar limão sem problema. Então, se em casa algum dia a mãe reclamar que você está cortando limão na pia, vocês têm condições de dizer se é de granito ou de mármore. E geralmente as pias hoje são de granito, então pode dizer que não tem problema nenhum. A outra pedra, Miracema, aí tem esses nomes comerciais, né? O que é essa pedra aqui também? A mesma forma, ela desplaca e é cortada só a lateral com serra, né? Qual é a característica estrutural dessa rocha que permite ela quebrar em placas? Como é que chama essa orientação? A foliação. A foliação ou xistosidade. Esse aqui são placas de arenito, né? O arenito não é uma rocha tão dura quanto o quartzito, mas é um arenito que tem uma cimentação boa e ela quebra também em placas e forma uma rocha bonita e até acaba sendo uma rocha interessante porque o arenito ele é muito poroso e ele acaba sendo bastante... forma uma rugosidade que você pode fazer um piso que dá uma boa aderência. Mas é claro que você vai fazer um piso numa residência, num lugar que não tem muito acesso. Colocar isso num piso de um metrô, de uma rodoviária que tem um fluxo muito grande, vai provocar o desgaste rapidamente. Agora, se você tem uma rocha, como é que chama uma rocha que não tem nenhuma orientação preferencial, apesar que aquela tem uma pequena orientação? Uma maciça. A maciça, ela é mais indicada até para fazer brita. Porque a hora que você quebrar, ela tende uma forma mais esférica, que é o ideal para a produção de brita. E tem que ser uma rocha com uma mineralogia bastante resistente. Por exemplo, os granitos são ideais para fazer brita. São Paulo teve um grande desenvolvimento de construção civil, porque nós tínhamos muita areia para construção, em função de ter os grandes rios aqui, Tietê e Pinheiros. Hoje não tem mais areia em São Paulo, não é porque acabou a areia. Qual foi o problema que aconteceu? Porque não dá mais para ter produção de areia na cidade de São Paulo. O que vocês acham? Nós trazemos areia do Vale do Ribeira e do Vale do Paraíba, 200 quilômetros de distância. Por que não dá para tirar a areia aqui de São Paulo? O que aconteceu? Acabou a areia? A Pan-Americana está em cima de uma jazida de areia. A cidade cresceu sobre as jazidas, né? Você conhece a raia olímpica aqui da CPUSP? Aquela raia olímpica era uma antiga área de extração de areia que foi utilizada para a construção da cidade universitária, que depois retificaram e formaram aquele tanque para esporte. Mas era uma área de extração
de areia. Aliás, tem muita areia ainda, mas está embaixo da marginal, embaixo dos prédios, aqui embaixo mesmo tem. A cidade cresceu, né, não pôde aproveitar essa areia. E a questão que nós temos nas serras, Serra da Cantareira, temos grandes corpos de granito e gneiss, que é um material excelente para fazer brita. Então são as pedreiras de brita. Então por isso que proporcionou grande desenvolvimento da construção na cidade de São Paulo. Outra rocha em função aí não tanto pela estrutura, em função da composição química, ela vai ter uma finalidade. Qual é uma função importante, por exemplo, do calcário, que é carbonato de cálcio? Ele é muito utilizado para fazer o quê? Que é um material importante para a construção civil. Justar o pH, vamos dar um suspense. O fato de ele ser um carbonato, ele regula o pH, principalmente um solo ácido, ele corrige o pH. Mas ele tem uma outra característica que permite uma finalidade até mais nobre. Mas, gente, uma coisa que é um grande volume e precisa de uma grande industrialização, e o calcário é importante. Sem calcário não dá para fazer. E tem a ver na construção civil. Construção civil precisa de areia, brita, cal, também faz cal, mas mais ainda que precisa, cimento. A principal matéria-prima do cimento é o calcário. Para fazer cimento tem que ter calcário, argila, um pouco de gipsita, que é o gesso, mas principalmente calcário. O calcário ele serve para corrigir o solo. Se o calcário calcítico, que é o puro, você podia usar para cimento, então não vamos usar para corrigir solo. Agora tem um calcário, um carbonato que tem um íon magnésio e vai formar um outro mineral, o carbonato de cálcio, que mineral que é? Carbonato de cálcio, a calcita. Se você tem um carbonato que tem cálcio e magnésio, ele forma um outro mineral que é a dolomita. E a dolomita vai formar uma rocha que vai ser o... É só lembrar, final ita, final feminino é mineral. Final ito, né, com o, é de rocha, né? Granito, filito, quartzito, né? Então, a dolomita vai formar que tipo de rocha? Dolomito, é o dolomito. Está até escrito aqui, não está? Calcário dolomítico, o dolomito. Então, o dolomito é uma rocha sedimentar que tem cálcio, magnésio e carbonato. Como a presença de magnésio impede de uso do dolomito para fazer cimento, que é um fim até mais nobre, mas ele tem a característica de corrigir pH do solo, então se procura utilizar para corretivo de solo o dolomito, que você não usa para cimento. E aí a gente já coloca um conceito para vocês da mineração, que a mineração, gente, ela é muito bem estruturada e planejada, porque o bem mineral é um bem da União. O minerador, ele não compra aquilo lá, ele recebe com uma concessão. A condição que ele tem para lavrar, para tirar esse minério, ele fazer o maior aproveitamento disso. Então, se você estiver utilizando um calcário que podia usar para cimento, que é uma finalidade melhor, para corretivo de solo, você está tendo um certo desperdício desse minério. Agora, o dolomito não tem outra finalidade que não seja corretivo de solo, com uma vantagem. A hora que você coloca o calcário dolomítico, você corrige o solo e você está introduzindo no solo íons de magnésio. E o íon magnésio acaba sendo um fertilizante. Quanto mais magnésio tem no solo, a planta fica mais verde e tem mais clorofila, consequentemente ela gera mais fotossíntese e tem maior produtividade. Então, o calcário dolomítico ou o dolomito é muito utilizado para corretivo de solo e também como fertilizante. O calcário, como ele tem essa característica de regular o pH, tem várias finalidades, até para tratamento de água, o próprio cal, né? Tem várias utilidades. Então, isso em função das características da rocha, tanto estrutura quanto composição química. Para finalizar, eu sugeri para vocês, tem um site da Unesp, que é o museu do Heinz Hebert, e esse é o site, está muito bem estruturado, tem vários tipos de rocha, entra lá, um processo virtual interessante, com o tipo de rocha, a característica dela, a mineralogia. Da mesma forma que nós fizemos a visita presencial no nosso museu, vocês podem fazer uma visita virtual ao museu, que é lá do Instituto de Geociências da Unesp, onde também tem um outro curso de geologia. O capítulo do Decifrando a Terra e dá continuidade à visita ao museu, né? Toda vez que a gente vai para aquele museu, a gente aprende alguma coisa nova. Para a aula prática, vão ter 9 amostras, e dessas 9 amostras vocês vão separar nos 3 processos formadores de rocha: o processo ígneo, o processo sedimentar e o processo metamórfico. Entre as do processo ígneo ou magmático, vocês vão ver aqui 2 grupos diferentes.
dos quais os minerais estão bem formados, grandes, e no outro em que os minerais são praticamente invisíveis, são bem finos. Essa daqui é um produto da formação e cristalização do magma em superfície, que a gente chama num processo vulcânico, e o produto dela é uma rocha que exemplifica muito esse processo, que é o basalto, onde a gente não observa nenhum dos minerais. Nesse caso aqui, o mesmo magma que originou esse basalto, ele cristalizando em profundidade, ele vai ser um material que nós vamos chamar de atividade magmática plutônica, de cristalização de magma em profundidade, e a rocha, o nome dela é o gabbro, é a mesma composição, só que aqui os minerais estão bem formados, aqui não. E aqui nós temos um outro tipo de rocha, de um magma diferente, um magma com um pouco mais de sílica, mas o fato de ter os minerais bem formados e bem cristalizados implica que a solidificação e a cristalização foi lenta, de tal forma que deu tempo dos minerais se formarem. Isso aqui é uma rocha plutônica e é um granito. E o granito é tipicamente representado por 3 tipos de minerais: os feldspatos, quartzo e as micas. Um outro processo de formação de rocha muito comum é o processo sedimentar, e o processo sedimentar implica em rochas com uma estrutura estratificada, em camadas, como esse aqui, que é uma alternância de uma rocha muito fina, que é o folhelho, com arenito. E essa alternância rítmica, a gente dá o nome dessa rocha de um ritmito, porque ele tem essas alternâncias rítmicas e ele é muito conhecido, principalmente pelas escolas, porque ela veio de uma região em que hoje é um parque geológico, que é o Parque do Varvito. E ele chama de Varvito porque a interpretação que se dá para essa alternância é que cada lâmina dessa representa uma estação climática, ou seja, ali era um ambiente de deposição por ação de geleiras, e nesses lagos gelados, quando havia total congelamento, depositava a argila preta. Quando derretia esse gelo e aumentava a energia do ambiente, havia a deposição da areia, formando lâminas de areia. Então essa alternância entre lâmina de areia e argila poderia ser interpretada como uma variação verão e inverno ao longo de um ano. E outra rocha sedimentar muito típica é essa aqui, que é o arenito, formada por deposição de grãos de quartzo, uma típica estruturação estratificada. E a outra rocha sedimentar é o calcário. A gente identifica o calcário, essa cor preta, que às vezes até confunde, é muito comum confundir com o basalto, mas a gente sabe que é um calcário porque ao colocar esse ácido clorídrico, que é um ácido bastante fraco, ele dissolve o carbonato de cálcio e libera gás carbônico, dando essa característica que a gente chama da efervescência. Então aqui com o uso do HCl a gente identifica que essa rocha tem um mineral que é a calcita, que é o carbonato de cálcio. Interessante também que chama a atenção desse calcário, essa cor preta. Essa cor preta ela pode ser interpretada como um acúmulo de matéria orgânica no ambiente de deposição. Então na formação dessa rocha devia ter uma atividade orgânica muito grande com acumulação de matéria orgânica. Aí o terceiro tipo de formação, processo formador de rocha, é o processo metamórfico, que implica na presença de uma rocha original que foi recristalizada pelo aumento da pressão e temperatura. Uma típica rocha metamórfica é essa aqui, que é até um pedaço de pia mesmo, como é conhecido, que é o mármore, né? O mármore é muito utilizado pela sua beleza como uma rocha ornamental e aqui ela está bem cristalizada. E se a gente usar o HCl da mesma forma que nós utilizamos para o calcário, a gente joga o ácido aqui e a gente vai ver que a rocha também efervesce. Então ela mostra que tem aquele mineral, que é a calcita, que efervesce com a ação do ácido clorídrico. Então a rocha que originou o mármore era uma rocha como essa aqui, o calcário. Isso aqui, sob pressão e temperatura, gerou a recristalização dos minerais e formou esse que é o mármore. Então o mármore tem como protolito o calcário. Essas duas rochas são também rochas bastante conhecidas. Essa aqui é a ardósia, que é muito utilizada em construção. A característica dela é o fato dela ser foliada. Essa foliação é produto de orientação dos minerais micáceos, das micas, que é um típico mineral metamórfico. Essa rocha, por ação de maior pressão e temperatura, ou seja, num processo mais intenso do metamorfismo, esses minerais micáceos tendem a crescer mais e formar essa rocha que é o xisto. Então esse aqui é um material,
provavelmente tiveram a mesma rocha original, uma rocha argilosa, e na progressão do metamorfismo, ela primeiro se transforma em ardósia e depois num xisto, onde nós temos o crescimento maior dos minerais. Então seriam esses 3 tipos de processos, né? O ígneo, o sedimentar e o metamórfico. Com essa nossa aula, nós demonstramos de forma geral os 3 tipos de processos formadores de rocha: o processo ígneo, o processo sedimentar e o processo metamórfico. Nas aulas seguintes, nós vamos ter uma aula específica sobre os processos ígneos, depois uma aula específica sobre os processos sedimentares e a última aula dessa série de processos formadores de rocha com as rochas metamórficas.